amigo ligado na programação da TVT e você que nos assiste pelo Sistema NET em todo o país. Estamos começando mais um programa Brasil Consciência, uma realização do Sindicato Nacional dos Servidores Públicos Federais na área de ciência e tecnologia do setor aeroespacial. E no programa de hoje a gente fala sobre um combate que a ciência está travando nesse país contra a pandemia de coronavírus. O Butantan, Instituto de São Paulo, no qual trabalham servidores públicos, está mais uma vez inovando nesta ação. O Instituto lançou o projeto Rede Plasma, que coleta sangue de pessoas já infectadas com a Covid-19 para uso no tratamento. Vamos dar uma olhada no vídeo produzido pelo próprio Butantan para ver como é que isso está funcionando. Veja. É a rede de plasma convalescente. O que é plasma? Plasma é a parte líquida do sangue. Quando você separa o sangue, nos seus componentes, você tem as células e tem aquela substância amarelada, que é a parte líquida do sangue. E é nesse plasma que se concentram os anticorpos. Então, o objetivo dessa terapia é transferir ao paciente, de maneira passiva, um quantitativo de anticorpos suficiente para combater o vírus. Portanto, é um tratamento. Quer dizer, essa infusão, essa transfusão de plasma deve ser feita para pessoas que estão nos hospitais, nas fases iniciais das manifestações clínicas da Covid e que têm chances de progredir. Então, são pessoas que têm algum problema e que provavelmente vão progredir. Então, nesse momento, bem precocemente, se transfunde o plasma, que funciona como uma vacina imediata. Uma vacina imediata. Você vai transferir passivamente anticorpos contra o coronavírus, esperando que isso melhore as condições do paciente, enquanto ele responde pela sua imunidade normal. Então, esse é o objetivo. Próximo. Para isso, nós estamos montando uma rede de coleta de plasma no Estado de São Paulo. Já existe a hemorrede do Estado de São Paulo. Já 5 serviços já estão aptos a iniciar essa coleta. Não será uma coleta habitual, será uma coleta por plasmaférese, quer dizer, você retira apenas o plasma, quer dizer, não é uma doação de sangue habitual, é uma doação por plasmaférese. Aí nós temos os requisitos para os voluntários que queiram fazer essa doação. Ele tem que ter tido a infecção, tem que ter tido o Covid anteriormente, quer dizer, isso deve estar registrado de alguma maneira, pelo menos com 30 dias do desaparecimento dos sintomas, da recuperação. E aí ele vai se submeter como se fosse um doador comum, quer dizer, ele vai ser entrevistado, vai ter exames colhidos, tem que ter entre 16 e 69 anos, de 16 a 18 anos ele precisa da autorização dos pais e pesar no mínimo 50 quilos. Próximo. Os exames realizados são os exames que são feitos em qualquer doação de sangue. Esse material será armazenado nos próprios serviços que farão a coleta e que distribuirão de acordo com a necessidade. Próximo. Então, 5 hemocentros do Estado de São Paulo já estão nessa rede. Obviamente que nós esperamos que mais serviços possam ser habilitados muito rapidamente. Os 5 são esses que estão ditos aí, o HM, o ProSangue e a Colsan, os 3 aqui em São Paulo, Hemocentro da Unicamp e Hemocentro de Ribeirão Preto. Próximo. E o que se pretende em termos de fluxo de atendimento? Então, os pacientes que estão nessa condição que eu mencionei, adquiriram a infecção, estão desenvolvendo sintomas e que têm a perspectiva de agravar. São lá os pacientes imunossuprimidos, os idosos com mais de 60 anos e as pessoas, os pacientes com comorbidades. Então, para esse grupo de pacientes, em até 72 horas após o início dos sintomas, é que deve ser ministrado o plasma. E aí nós vamos acompanhar através de um sistema próximo, que chama Tainá Plasma, o que vai acontecer, qual é a disponibilidade do plasma, qual é a oferta e, eventualmente, o que vai acontecer do ponto de vista clínico. Informações poderão ser adquiridas com mais precisão no site do Butantan.
A primeira experiência, na realidade, é o projeto piloto, está sendo feito em Santos, em Araraquara, e após esse piloto nós esperamos poder estender isso para todos os municípios do estado de São Paulo. O uso de plasma convalescente no tratamento de doenças é uma técnica médica com mais de 100 anos de aplicação e que já foi utilizada no combate a outras epidemias. Para entender melhor as chances de êxito desse tratamento, o Brasil Consciência recorreu ao material produzido pelo Instituto Nacional de Comunicação da Ciência e Tecnologia, órgão vinculado à Fiocruz do Rio de Janeiro, que lidera, junto com o Butantan, os esforços para a produção de vacinas e tratamentos à Covid-19 no Brasil. Autorizada pela Anvisa apenas para o uso em pesquisas clínicas ou em casos muito graves, a terapia com plasma sanguíneo é uma alternativa para o tratamento da Covid-19 que está sendo estudada por cientistas no mundo inteiro. Assim que começou a Covid, no começo do ano de 2020, no Ocidente, alguns pesquisadores se lembraram dessa possibilidade e começaram a resgatar isso, e vários centros começaram a montar estudos, e nós, inclusive, ao redor do mundo, para tentar ver se isso funcionava. É uma ideia que não é nova, ela já vem de várias décadas, desde o início do século XX, onde esse plasma de uma pessoa que já teve a doença e se recuperou, ele seria rico em anticorpos, ou seja, em defesas contra o agente infeccioso que está afetando a pessoa. Então, uma pessoa que se recuperou, você colhe esse plasma rico em anticorpos e administra isso, transfunde isso numa pessoa que está com a doença e supostamente ainda não tem ou não tem quantidade suficiente dessa defesa. Existem estudos publicados que comprovam a eficácia da terapia com plasma sanguíneo no tratamento da Covid-19? Agora, no final do ano, saíram alguns trabalhos muito interessantes, todos numa revista chamada New England Journal of Medicine, que é uma das revistas médicas mais importantes do mundo. Então, primeiro, houve um trabalho importante em novembro, na Argentina, um estudo muito interessante, que eles randomizaram. Eles compararam por sorteio, um grupo recebia, outro não recebia, pacientes mais graves, e eles não mostraram vantagem do uso do plasma convalescente no grupo que tomou o plasma. No início de dezembro de 2020, novamente um grupo argentino fez um outro estudo um pouco diferente. Em vez de eles abordarem pacientes que estavam internados e mais graves, eles abordaram pacientes que não estavam graves, pacientes mais idosos, acima de 75 anos de idade, e que tinham acabado de se infectar. E o que eles viram? Neste grupo de pacientes idosos, no comecinho da doença, parece que quem não tomou plasma teve mais evolução para internação e UTI do que quem tomou. E houve um terceiro estudo mostrando que não é qualquer plasma que serve. Depende da quantidade de anticorpos que você está dando. Então, é possível que muitos estudos tenham utilizado poucos anticorpos. Então, quanto mais anticorpos você dá, melhor. E é claro que nem todos os doadores têm a mesma quantidade de anticorpos. Dados de um estudo brasileiro feito com 104 portadores de Covid-19 indicam que a terapia com plasma sanguíneo de convalescentes da doença pode trazer benefícios, principalmente se aplicada nos 10 primeiros dias de sintomas. A gente publicou em novembro um estudo feito pelo Hospital Albert Einstein junto com o Hospital Sírio-Libanês, apoiado pela USP. Ele foi um grupo único, não foi randomizado, mas o que nós vimos? Não vimos mais efeito colateral neste plasma do que em outras transfusões de plasma, a frequência de reação adversa é baixa. Quem tomou plasma mais precocemente parece que evoluiu melhor do que quem tomou plasma mais tardiamente, o que sugere a mesma coisa que os outros estudos do New England estão mostrando. Parece que mais precoce teria sim algum efeito. O segundo achado muito importante, que nós não vimos muito bem ainda detalhado na literatura, além do nosso trabalho, é que nós medíamos os anticorpos de todos os pacientes que tomavam plasma, os anticorpos que eles já tinham na circulação. E quem não tinha ainda anticorpo, parece que evoluiu melhor
do que o paciente que já tinha algum anticorpo e, portanto, ele já tinha a defesa e o plasma não parece ter feito muita diferença para ele. Esse estudo do Butantan com o uso de plasma para o tratamento de pessoas infectadas pela Covid ainda está em fase experimental. 2 municípios de São Paulo, Santos e Araraquara, estão sendo usados como parte piloto do projeto. Nós vamos conversar agora com a enfermeira Saliane Ribeiro, que é responsável pelo banco de plasma lá no município de Araraquara. Saliane, muito boa tarde, obrigado por você ter atendido aí o chamado do nosso programa. Essa questão da rede plasma, o uso do plasma no tratamento de Covid, é uma novidade para muita gente. Como é que está sendo a participação de Araraquara no projeto, Saliane? Oi, boa tarde. Nós começamos aí com a primeira transfusão no dia 22 de abril, né? Do dia 22 até hoje, nós já transfundimos 11 pacientes. Ainda é um número pequeno, né? Até porque tem alguns critérios aí para estar administrando esse hemocomponente. Não são todas as pessoas que serão contempladas. Tem que ter os requisitos aí, né, de indicativo, que seria maiores de 40 anos e com comorbidades. Os diabéticos, hipertensos, cardiopatas, obesos, né, e principalmente os idosos. E como que a pessoa pode doar, caso seja alguém já infectado pela Covid, como que a pessoa pode doar o plasma para o trabalho? Bom, os doadores, eles deverão entrar em contato com o Hemonúcleo de Araraquara, né? E o hemonúcleo é que vai fazer a triagem, vai fazer toda a orientação para fazer a captação do sangue total dessas pessoas, né? E posteriormente aí a separação do plasma. Saliane, e o que os médicos, os profissionais de saúde esperam com esse tratamento? O que injetar o plasma de uma pessoa já infectada com a Covid pode fazer ou pode ajudar para quem está doente nesse momento? A gente sabe que no caso da Covid, de 10% a 15% evolui para a forma grave do padrão respiratório, né? E o que a gente espera com esse plasma, na verdade, é diminuir a ocupação de leitos de UTI. Esse plasma, quando é retirado de uma pessoa que já teve contato com a Covid, ele é rico em anticorpos, e esses anticorpos já estão prontos aí para combater o vírus da Covid. E esses anticorpos seriam aí administrados nas pessoas que ainda estão aí no começo, na fase inicial da doença, né? Isso daria um tempo para que essa pessoa, para que o organismo dessa pessoa, ele tivesse aí, né, um tempo para ele produzir a própria imunidade, né? Enquanto isso não acontece, ele já receberia os anticorpos prontos aí da pessoa que já foi infectada. É muito pequeno ainda o universo de testados aí em Araraquara, mas para a gente ter alguma noção, como é que foi com esses 11 pacientes? O primeiro já saiu da internação, por exemplo? Nós tivemos aí, né, 3 casos, né, que relataram uma melhora considerável, né? Outros casos estão ainda em acompanhamento. A gente faz um acompanhamento, monitoramento, né? Após a transfusão, esse paciente ele recebe o monitoramento via telefone por um médico específico e também a visita em domicílio por outro médico, né? Também aí da rede de saúde pública. Você já mais ou menos esclareceu, Saliane, mas vamos reforçar aqui para que não haja nenhum ruído de comunicação. Quem indica o tratamento com a transfusão é o profissional médico. Não adianta eu querer me candidatar a receber sangue com plasma de Covid, correto? Correto. Para receber esse plasma, tem que ter acima de 40 anos, comorbidade, né? E tem que estar entre o 1º e 5º dia de início de sinais e sintomas. O ideal é que seja aplicado nas primeiras 72 horas até o 5º dia de início de sinais e sintomas. Esse paciente preenchendo esses requisitos, né, ele vai passar pela avaliação do médico, esse médico vai abordá-lo e vai ver a indicação da terapia de plasma. Muito obrigado, Saliane, pela sua participação. A gente deseja sucesso aí para vocês no combate à pandemia de coronavírus em Araraquara e assim como em todo o país. Obrigado, viu? Obrigada. O programa Brasil Consciência vai para um rápido intervalo e a gente volta já já com informações de um trabalho voluntário de um pesquisador do INPE
que está orientando políticas públicas de combate à Covid-19 no Vale do Paraíba. É um instante só, não sai daí. Segundo bloco, o programa Brasil Consciência de volta, falando hoje sobre o combate à Covid-19, a doença causada pelo novo coronavírus. Como nós prometemos no bloco anterior, vamos falar agora de um trabalho voluntário que está sendo feito por um pesquisador do INPE, reunindo dados sobre vacinados em todas as cidades do Vale do Paraíba, pelo menos nas cidades maiores. O pesquisador é o Flávio Magina, que já apareceu nesse programa falando sobre um trabalho sobre raios. Acompanhe. Nós vamos conhecer agora um sistema desenvolvido pelo CST que alerta a população quando há riscos de emissão de raios. E para isso, o Brasil Consciência veio até o INPE de Cachoeira Paulista. Nós começamos um trabalho de monitoramento no litoral paulista em novembro do ano passado, novembro de 2019. Nós trabalhamos com sensores de campo elétrico atmosférico, que são sensores que detectam com antecedência a carga elétrica presente nas nuvens. E esses sensores são capazes, através dos sinais recebidos desses sensores, são capazes de disparar alertas da ocorrência de raios naquela área determinada. Então, os sensores eles trabalham medindo o tempo todo o campo elétrico atmosférico, sendo que esse campo elétrico ele é perturbado pelas nuvens, que surgem carregadas de eletricidade e que podem produzir raios. E pela variação do sinal desses sensores, é possível dar um alerta com antecedência de até 20 minutos. O alcance desses sensores é na faixa de 20 km de raio. Esse mapa ele representa a localização dos sensores no litoral paulista. Nós temos sensor instalado em Ubatuba, Caraguatatuba, São Sebastião, e lá na Baixada Santista nós temos no Guarujá e em Praia Grande. Esses sensores estão operando desde 1º de dezembro e vem reportando aí os alertas, enviando esses alertas para a Defesa Civil do Estado de São Paulo, que retransmite os alertas através do sistema de SMS 40199. Esse pico aqui ele mostra que houve uma passagem de uma nuvem carregada de eletricidade capaz de produzir raios, com potencial para produzir raios. Então, através desses picos aqui é que são emitidos os alertas, através da subida desses picos aqui. Legal. E se você quisesse ver alguma outra cidade agora? Eu mudaria aqui, Ubatuba, por exemplo. Essa aqui é a cidade de Ubatuba, o sensor de Ubatuba. Aqui houve uma atividade, uma atividade elétrica que também denota aí a presença de nuvem carregada de eletricidade capaz de produzir raios. Nós temos milhares de alertas emitidos, porque só neste ano nós temos aí por conta de 100 mil raios, ocorrência de 100 mil raios na faixa do litoral paulista. Nós trabalhamos com esse sensor já há um tempo, é um sensor de campo elétrico atmosférico. Já utilizamos ele em outras campanhas aqui em Campinas, na região de Campinas, no projeto SOS Chuva. Trabalhamos com eles no projeto Relâmpago, lá no Rio Grande do Sul. É um sensor importado, mas que desenvolvemos o software desse sensor. Então, aqui tem um trabalho de desenvolvimento, linhas de código aí, perto de 2.000 linhas de código de software, que é onde se dispara os alertas, ele envia diretamente e-mail, uma série de funções que foram agregadas aí nesse sensor, que foram desenvolvidos aqui por nós. O litoral, embora ele tenha menor quantidade de raios do que o interior, na verdade as pessoas no litoral estão mais expostas ao perigo.
Então, essa é a razão de se fazer, né, uma campanha de medição, fazer um sistema de alerta no litoral. Porque acidentes têm ocorrido em vários anos aí. Eu fiz a minha tese em cima dessa aqui, no entorno de São José dos Campos, né? Eu tenho lá Iaê, depois tem Jacareí, Horto lá em São José, Caçapava, Paraibuna, Salesópolis, Mogi das Cruzes, Guararema, Igaratá e Santa Isabel. Então eu tinha essa rede, os amarelos eram do CTA, os círculos amarelos eram sensores do CTA e os vermelhos eram os sensores do INPE que a gente complementou. Tem vários artigos publicados sobre essa rede de sensores aí. Como a gente já tinha essa experiência no interior, então fizemos aí essa campanha que é a primeira no Brasil, né, no litoral, com o propósito de proteção das pessoas. Esse ano a gente vai fechar essa campanha em meados de abril ou início de maio, até as chuvas cessarem completamente. E a ideia é retornarmos o ano que vem com uma nova campanha, colocando mais sensores, adensando essa rede, né, envolvendo mais cidades aí no litoral paulista. Bom, esse é o sensor de campo elétrico atmosférico, igual aos sensores que estão instalados no litoral. Ele abre de 10 em 10 segundos quando é tempo bom, né? Não tem nenhuma nuvem carregada aí por perto. Quando vem uma nuvem, ele detecta, né? Muda o campo elétrico, ele passa a fazer de 1 em 1 segundo. O próprio software, né, já faz mudar a frequência de leitura. A abertura, na hora que ele abre, ele mede o campo elétrico. Quando ele fecha, é 0. Abriu, mediu. Você que está nos ouvindo agora está entendendo o que eu estou falando. E como é que está esse trabalho agora, nesse ano de 2020? O que vocês fizeram? Teve alguma evolução daquilo que a gente mostrou naquela oportunidade, Flávio? Então, na verdade, né, primeiramente quero agradecer aí pela oportunidade, né, de estar mais uma vez aqui no programa Brasil Consciência. E, na verdade, o que aconteceu com o projeto, que ele foi um pouco prejudicado aí pela pandemia, né, por conta de não podermos dar uma assistência direta nos equipamentos que estão lá coletando dados. Mas nós mantivemos os equipamentos funcionando, né, e acompanhando remotamente, coletando dados. Inclusive, a gente deu andamento na pesquisa, né, no refinamento desses dados, no refinamento dos alertas, né, e funcionou durante todo esse tempo, né, esse verão que passou agora, o verão 2020-2021, funcionou a contento, né, fez os alertas de raios, e agora nós pretendemos, né, resgatar esses equipamentos para fazer uma recalibração antes do próximo verão. A pandemia afetou muita coisa, inclusive esse trabalho de pesquisa. Mas por conta da pandemia, parece que você resolveu contribuir mais do que usar máscara e começou a fazer um trabalho voluntário com os dados estatísticos de vacinação. Por que você teve essa motivação? Qual foi a motivação para você colocar esse projeto, esse estudo em prática, Flávio? Bom, na verdade, é um trabalho voluntário, né? Como você disse, eu faço isso nas minhas horas vagas. Na verdade, são mais dados, né? Além da vacinação, a gente faz o acompanhamento dos boletins, né? Aqui do Vale do Paraíba, do Vale Histórico, focado aqui na cidade de Cruzeiro, né? Nós fazemos comparativos, né? E um desses comparativos é o índice de vacinação, que a gente tem acompanhado, os boletins das prefeituras, os vacinômetros, né? E temos feito aí um banco de dados e semanalmente a gente publica um ranking, né, das cidades que têm melhor índice de vacinação. Que o índice de vacinação é a quantidade de pessoas que foi vacinada pela primeira dose, né, comparada com a população daquela localidade, né? Então fazemos aí o ranking semanal do índice de vacinação. Isso tem causado bastante impacto, né? As pessoas acompanham para ver como está a vacinação aí nos municípios do Vale do Paraíba.
não só as pessoas, né? Parece que tem imprensa e prefeituras também divulgando o seu trabalho, a sua pesquisa, como um índice de referência para o combate à doença, né? Sim, algumas prefeituras divulgam, né, como a Prefeitura de Cachoeira Paulista, que esteve aí no topo do ranking aí durante várias semanas, e ela publicava isso lá no seu site da prefeitura, né? Obviamente porque era um ponto positivo, né, para a prefeitura. Além desse trabalho, a gente faz, né, como disse, o acompanhamento aí dos óbitos, né, o acompanhamento dos casos confirmados da Covid-19 no Vale e fazendo os comparativos também, né? Estamos aqui com a última publicação, Covid-19 Cruzeiro, 10/5/2021, segunda-feira, UTI, 92% dos leitos ocupados, clínica médica, 67%, e CISA, 35%. Cruzeiro, né, fizemos um comparativo com outras cidades aí do Vale, de Taubaté para baixo, né, Cruzeiro lidera em número de óbitos por 10 mil habitantes. É uma cidade que está com um índice muito alto, né, de óbitos e de casos também, comparada com essas cidades, né, comparadas assim no padronizado com 10 mil habitantes, né? Então, Cruzeiro está disparado na frente. Inclusive, aqui no Vale Histórico também, se você comparar, Cruzeiro é uma cidade polo, né, que você recebe pessoas dessas 8 cidades aqui do Vale Histórico, né, e se você comparar que tem uma população, o Vale Histórico, as 8 cidades, tem uma população equivalente à população de Cruzeiro, que é 85 mil habitantes. Se você comparar o número de óbitos de Cruzeiro e o número de óbitos que houve nessas 8 cidades, que tem a mesma população, Cruzeiro tem o dobro de óbitos. Cruzeiro teve 52 óbitos num período de 30 dias e as outras cidades tiveram 26 óbitos. Então, isso é assim, bastante impactante, né? Mostrando que a Covid aqui no município de Cruzeiro ela está muito forte, né? Inclusive, foi detectada a variante aqui no município, né? E isso explica um pouco o número de óbitos que tem ocorrido aqui. Bom, você está divulgando aqui, junto com essa última informação, esse gráfico, e aqui a gente tem aquilo que você chama de média móvel, né, dos casos. Exato. É isso? E aí você está apontando aqui que há uma tendência de acréscimo dos casos confirmados em 34%. Isso foi no dia 9, né? No domingo, essa curva apontou acréscimo porque a média móvel, né, ela estava aí em 34%. Quando ela está acima de 15%, ela já é tendência de acréscimo, né? Entre 15% e menos 15% é estabilidade, e abaixo de menos 15% seria o decréscimo. Então, e essa curva aqui, Flávio, desculpa te cortar, a gente está vendo aqui a data de 12 de agosto, 19 de agosto, 25 de agosto. Essa ascensão aqui coincide com aquele outro momento no quadro geral de casos do país em que cresceu bastante depois que essa é a primeira onda, né? É o que a gente chama da primeira onda. Essa aconteceu em agosto aí do ano passado, essa primeira onda coincide exatamente. Depois nós tivemos uma segunda onda aí, já começando em janeiro, né? Uma subida muito rápida em janeiro. Depois houve um isolamento social muito forte aí, fase vermelha, né? Restritiva, e conseguiu derrubar a curva, né? Ela desceu. Depois a gente voltou para essa situação que nós estamos hoje, né? Subindo novamente os casos aí. Teve uma pequena descida, depois agora a gente está numa ascensão. Mas não é só de Cruzeiro que você coloca os dados, né? Vamos voltar aqui para a página. Tem comparativos, Tem comparativos com os outros municípios, né? Um ensaio bastante longo ali. Aqui, por exemplo, o índice de vacinação nos municípios mais populosos do Vale do Paraíba e Litoral Norte. Para quem não conhece a região do Vale do Paraíba, a gente fica aqui aproximadamente 70 quilômetros de São Paulo, São José dos Campos, no caso a maior cidade, e pertinho do litoral, Ubatuba, São Sebastião, o Porto de São Sebastião, inclusive. Bom, vamos lá. O primeiro do ranking de vacinados da região seria Caçapava.
município com aproximadamente 100 mil habitantes, onde 22.000,6 pessoas tomaram a primeira dose. Isso equivale a 23,8% da população. Interessante lembrar que, segundo os especialistas, né, nós vamos falar disso nesse programa no bloco seguinte, o índice considerado ideal para que a imunização produza resultado no sentido de diminuir a pandemia, o avanço da pandemia, é de 70%. Então, até mesmo liderando aqui, Caçapava ainda está muito aquém. No município de Cruzeiro, está tendo algum tipo de restrição especial por conta dessa disparada da Covid por aí? Não, aqui, infelizmente, a prefeitura tem acompanhado os decretos do Estado de São Paulo, o que necessariamente, né, não é preciso. Se o município apresenta a situação como o Cruzeiro está apresentando, o município pode decretar fase mais restritiva, né? Mas você sabe que há muita pressão de comércio em cima do prefeito para manter funcionando as coisas, né? Só que o Cruzeiro está num diferencial aí, ele está com os casos muito elevados, né? Número de óbitos bastante elevado. Se você descer um pouco mais, vai achar um gráfico aí mostrando Cruzeiro aí. Número de óbitos? Aqui, Cruzeiro, 30 dias. Covid-19, 15 de abril. Não, pode descer um pouquinho. Seria dia 8 de maio. 8 de maio. Aí, esse aí. Esse aqui, pois não. Exatamente. Esse aí mostra, né, um comparativo do número de óbitos por 10 mil habitantes nos últimos 30 dias, né? Aí Cruzeiro, que é essa barra vermelha aí, aparece em primeiro lugar em número de óbitos, lidera, né? Vindo aí na sequência Aparecida, depois vem Pinda, depois Taubaté, Cachoeira Paulista, Guaratinguetá e Lorena. Então, nesse comparativo com essas 7 cidades aí, Cruzeiro lidera, né, o número de óbitos. Então, Cruzeiro não deveria estar acompanhando aí as flexibilizações do governo do estado, né, que aqui está numa situação muito diferente do restante das outras cidades, inclusive. Você tem informação, Flávio, se esse índice de 6 e 18, por exemplo, que a sua cidade aí, Cruzeiro, apresenta, se ele é muito diferente, por exemplo, de um pico de pandemia em Milão ou em alguma cidade chinesa onde a pandemia tenha sido bastante forte? Você já fez um comparativo internacional, vamos dizer assim? Ainda não. Eu fiz comparativos aí para a região somente, né? Mas é uma ideia fazer um comparativo internacional, né? Até para que a gente possa saber se o que acontece no Brasil é diferente daquilo que acontece nos outros países, né? Tem um outro gráfico aqui interessante. O que seria isso aqui, Flávio? Isso aí é a ocupação hospitalar, né? Aqui em Cruzeiro, né? Mostrando aí as barras vermelhas, é a ocupação da UTI, quase sempre lá em cima, né? 100%, né? Muito próximo, às vezes aí, nesse gráfico aí aparece 7 dias. Desses 7 dias, 4 dias já esteve em 100%, né? A ocupação da UTI. Melhor resultado azuis... no dia 5 com 89%. A UTI de Cruzeiro Isso. Deve ter o quê? O número de vagas não é tão grande assim. 28 leitos. 28 leitos. Ou seja, aqui, faltando 11%, estava sobrando uns 2, mais ou menos. 3 leitos aí. Por aí. Que coisa. E as pessoas e nos outros dias aí, você vê aí no dia 8, 9 de maio, 100%. No dia 3 e 4 de maio, 100% de UTI. As barras azuis são a clínica médica, né, que é conhecida também como enfermaria, né? E essa barra laranja aí seria o CISA, que nada mais é do que uma enfermaria também, né? E, os casos, né? Esse, COVID, no caso, o CISA não é internação, né? São pessoas que é internação, mas é enfermaria. É enfermaria. É clínica médica, sem respirador, sem maiores, né, equipamentos aí. São casos mais leves, imagino. Casos mais leves. Legal, Flávio. E algum político, alguma autoridade, alguém relacionado aí à Secretaria Regional de Saúde já entrou em contato contigo para tentar pedir essa planilha, ver como é que eles podem fazer para imputar dados? Alguém está interessado em usar a sua metodologia em algum outro lugar, não?
Tem interesse, né? O pessoal acompanha, de maneira geral, assim, acompanha. Inclusive, eu coloco isso também lá num grupo de secretários de saúde do Brasil todo, né? O pessoal acompanha, ele tem interesse, pede para colocar, né? Como é que está a semana, esses comparativos aí. Então, eles têm interesse de forma geral. As prefeituras, o que acontece com as prefeituras é que elas emitem esses boletins epidemiológicos, né? E esses boletins não são muito detalhados, né? A pessoa olha para o boletim, ela não sabe se a situação da pandemia, se está subindo, se está descendo. É um boletim muito resumido, né? Então, esse trabalho aí é mais para complementar essas informações. Sei lá, de 15, aqui, por exemplo, o boletim de Cruzeiro tem umas 15 parâmetros que ele publica. Desses 15 parâmetros, eu transformo em 50 parâmetros, entendeu? Além dos gráficos, né? Então, com estatísticas, comparando o crescimento na semana, em 30 dias, e aí vai saindo, né, vários dados aí que estão ali escondidos atrás daqueles números, né, que eles publicam ali, os números sem muito significado, né? Na verdade, as prefeituras, de maneira geral, elas enfatizam muito essa questão de curados, né? Recuperados, o que na verdade, para encobrir a situação real, né? Na verdade, eles não querem mostrar a situação real. E então eles ficam enfatizando curados, que na verdade a gente sabe que tem sequelas, né? Ninguém pode garantir que é curado, né? Curado não é a pessoa ter alta do hospital, né? Somente alta, né? A pessoa vai para casa e fica com problema. Então, nós que lidamos com os dados, cientistas, nós não consideramos isso. Nós consideramos a realidade, né? Dos fatos, né? Até porque em praticamente todos os lugares a pandemia sempre atingiu um índice próximo de 5% de óbitos, né? A letalidade, inclusive no começo da pandemia, muita gente dizia que não era para ter medo porque a letalidade era muito baixa. Aí chegou-se à conclusão, não, mas a letalidade é baixa, mas o número de contaminados será muito grande, então percentualmente 5% de 1 bilhão é muita gente morrendo. Bom lembrar que o trabalho do Flávio já é a terceira iniciativa voluntária que nós mostramos aqui no nosso programa. Nós já mostramos outros 2 trabalhos realizados por pesquisadores do INPE, lá do LABAC e também do LIS, que é o Laboratório, me ajuda aí, Flávio. Laboratório de Sistemas Socioambientais. Laboratório de Sistemas Socioambientais. Subsistemas. Que fez um trabalho mais aprofundado, não é isso? Isso, ele fez um trabalho, né, um trabalho coordenado pelo Dr. Miguel Monteiro, meu colega lá do INPE. E ele fez um trabalho que mostra a interconectividade das cidades no Vale do Paraíba, né? No caso aí de você fazer distanciamento social, lockdown, teria que ser feito tudo integrado, né? Todas as cidades, porque as cidades são muito próximas e tem muita conexão uma com a outra, né? Então é um trabalho muito interessante que foi feito. Infelizmente, o CODIVAP, né, que é o consórcio de municípios aqui, ele não acompanhou esse trabalho, né? E aconteceu o que aconteceu, né? A Covid se alastrou pelo vale todo. Muito bem, nós mostramos o trabalho do pessoal do LIS, entrevista inclusive com o pesquisador Miguel, aqui no Brasil Consciência. Se você quiser conferir como é que foi, tá no nosso acervo no YouTube. Flávio, muito obrigado mais uma vez pela paciência de você nos atender no Brasil Consciência. Sucesso aí para sua pesquisa e que ela atinja cada vez mais pessoas. Valeu! Obrigado por mais uma vez essa oportunidade, né, de poder estar participando aqui no Brasil Consciência e mostrando o nosso trabalho, né, nosso trabalho voluntário dessa vez. Muito bacana. O programa Brasil Consciência vai para um rápido intervalo, mas na sequência você confere uma aula magna sobre a Covid-19, uma avaliação dos 15 meses de pandemia, aquilo que se sabe e o que ainda não se sabe sobre o vírus. É um instante só, não sai daí.
Em aula magna para o Instituto de Química da USP de São Carlos, a pesquisadora Margarete Dalcomo, da Fiocruz do Rio de Janeiro, fez um detalhado relato sobre os 15 meses da pandemia, os aprendizados pela ciência e as considerações que deverão ser feitas pela humanidade para o futuro. E o que eu vou aqui compartilhar com os senhores todos é um pouco do que nós estamos vivendo, o que nós estamos enfrentando e como nós vamos, o que nos espera depois disso que eu tenho chamado, né, alguns já me ouviram falar, né, dividir a nossa existência entre AC e DC, né? Não é antes de Cristo, depois de Cristo, né? Antes da Covid e depois da Covid, né? Porque eu não tenho dúvida, professor Carrilho, que nós temos um fenômeno modificador de nossas vidas, não tenho nenhuma dúvida disso, né? A pesquisadora, que coordena a parte brasileira do estudo global que pretende utilizar a vacina BCG contra a Covid, foi enfática ao desmentir fake news que têm sido difundidas até pelo presidente da República, Jair Bolsonaro. Entendendo a origem do SARS-CoV-2, eu trouxe essa foto, parece tão chocante, mas ela é uma foto real, ela é de um mercado chamado os mercados molhados chineses. Eu posso dizer aos senhores que eu conheço vários desses mercados, né? Eu já tive muitas vezes na China, e a primeira vez que eu vi um desses, eu fiquei muito impressionada em Xangai, e eles existem em todas as cidades chinesas, né? Eles comem animais exóticos, embaixo dessas mesas onde são vendidos a quilo, né? Os morcegos, são esses morcegos assim, gordinhos, né, como a gente está vendo nessa foto, são gaiolas colocadas com pequenos mamíferos vivos, que também são comestíveis. Então, o que fez a passagem do mundo animal, né, lembrando que nós estamos falando de um vírus que veio do mundo animal, os morcegos são, para aqueles que são da área da biologia, né, apenas uma curiosidade, os morcegos são animais muito gregários, que vivem muito juntos, né, eles ficam juntos durante o dia e saem para voar de noite, são animais notívagos, eles são de temperatura muito alta, tem no mínimo 37,5 de temperatura, e, portanto, são albergadores de grandes quantidades de vírus. Os coronavírus são saprófitas nesses animais e eles se tornam patogênicos quando eles fazem a ponte desse mundo através de um pequeno mamífero, que foi como se deu lá, chamado pangolim, que é muito parecido com o tatu brasileiro. Então, o SARS-CoV-2, a setinha mudou de lugar, mas o SARS-CoV-2 ele é um beta-coronavírus, e essa é a árvore taxonômica publicada na revista Nature ainda no ano de 2020, mostrando a origem. Então, portanto, com isso eu quero lhes dizer que qualquer dessas aventuras, digamos assim, na qual nós vimos tristemente, inclusive, o professor Luc Montagnier, que é um prêmio Nobel de Medicina, enfim, enveredar nessa coisa quase delirante, né, de que o SARS-CoV-2 poderia ter sido criado em laboratório. A origem está decifrada, né, nós, evidentemente, ainda há alguns gaps que precisam ser esclarecidos, mas essa é a origem, é um vírus que mutou do mundo animal. Muitas coisas foram estudadas e os primeiros trabalhos e considerações terapêuticas tentaram dar uma resposta testando antivirais e anti-inflamatórios. Então, havia vários fármacos que passavam pelo aquele processo de remodelamento de fármacos antigos, e daí que vieram fármacos como a cloroquina, é daí que veio essa polêmica toda, que hoje já está completamente ultrapassada, né, demonstrado, né, o pesquisador que mais propalou essa informação, hoje responde a processos éticos e administrativos na França, porque a cloroquina, na verdade, se mostrou uma fraude, ela realmente não tem nenhuma atuação para tratamento da Covid-19. Outros antivirais muito antigos que nós conhecíamos no Brasil para o tratamento da AIDS, como lopinavir, ribavirina, para tratamento da hepatite B, também foram utilizados, e tudo isso se mostrou, na verdade, muito frustrante nos trabalhos originais. Alguns anti-inflamatórios, ditos biológicos, como, por exemplo, o sarilumab ou tocilizumab, esses têm ganhado, digamos assim, uma ação terapêutica importante na Covid-19, dependendo do momento. Rapidamente, como eu lhes disse, ela ficou claramente demonstrada que não era uma doença do pulmão, ela não era uma doença respiratória, uma pneumonia diferente, como eu lhes disse, ela era o que a revista Nature
definiu como uma storm disease, né, uma doença tempestuosa, uma doença capaz de comprometer todos os órgãos do corpo humano através de um processo que logo depois foi descrito, um processo chamado uma endotelite generalizada, que compromete, portanto, a parte íntima da microcirculação em todos os órgãos do corpo humano. E é por isso que hoje a Covid-19 é considerada uma doença sistêmica. E quando nós formos falar das sequelas, que hoje talvez seja o maior desafio na medicina e será para os próximos anos, as sequelas pós-Covid, nós vamos ver que as sequelas comprometem todos os órgãos do corpo humano da mesma maneira. A pesquisadora também ressaltou a importância das chamadas medidas não farmacológicas no combate à pandemia, entre elas o isolamento social e o uso contínuo de máscaras. Ela também criticou a falta de coordenação no controle da pandemia. Desde o início ficou muito claro que as medidas terapêuticas eram frustrantes e que as medidas ditas não farmacológicas, como toda doença transmissível, elas são, sobretudo as respiratórias, elas são absolutamente fundamentais. E esse gráfico é muito fácil de todos vocês entenderem. Essa curva grande aqui do lado esquerdo desse diapositivo, mostrando o que acontece com uma epidemia desde o primeiro caso, quando ela não tem nenhuma medida dita não farmacológica, ou seja, quando ninguém usa máscara, quando atividades de aglomeração não são suspensas, como congressos, viagens, espetáculos, conferências e eventos, tudo isso são as chamadas medidas não farmacológicas, e como essa curva se suaviza, inclusive preservando a capacidade do sistema de saúde. O que aconteceu no Brasil, né? Essa confusão de medidas tomadas de maneira heterogênea, e vocês aí pertinho de vocês têm um exemplo muito bom de Araraquara recentemente, que provou que as medidas não farmacológicas elas são tão ou mais úteis do que qualquer medida dita farmacológica no controle epidêmico, ou seja, fechou-se a cidade, controlou-se, diminuiu-se o número de óbitos, tirou-se os pacientes, esvaziaram-se os hospitais, mostrando realmente que o impacto é muito grande em qualquer virose dessa natureza. A pesquisadora também fez um balanço sobre os testes com diversos medicamentos que foram feitos ao longo da pandemia. E aqui eu resumo o que eu chamaria desses 15 meses entre o que foram as descobertas, as redescobertas e as decepções que nós tivemos. Então, nós tivemos decepções com todos os medicamentos que foram testados até o momento, então cloroquina, hidroxicloroquina, ivermectina, nitazoxanida e outros que foram testados que até o momento não só não revelaram, como estão revelados como não tendo nenhuma ação terapêutica nem para casos leves, nem para impedir agravamento de casos de Covid-19. O mesmo se deu com os antivirais antigos, como lopinavir e ritonavir. O remdesivir é um fato novo, né? Ele foi testado para caso grave, ele mostrou uma capacidade de reduzir o tempo do paciente em terapia intensiva, isso parece em 5 dias, parece coisa pouca, mas não é, e quando nós levamos em consideração sofrimento humano e custo financeiro de um dia de leito de CTI, que é uma coisa realmente muito cara. E hoje o remdesivir foi aprovado recentemente pela Anvisa para aprovação no Brasil, e nós hoje discutimos qual seria o perfil de paciente que eventualmente poderia se beneficiar desse remédio, uma vez que ele é muito caro, né, são $3.000 uma dose de medicamento, e que momento ele poderia ser usado. Há um consenso internacional de que ele teria algum lugar em pacientes graves, em terapia intensiva, fora da ventilação mecânica. Isso ainda precisa ter outras observações para ser demonstrado. Em 2021, tem um pedido, inclusive, de aprovação na Anvisa desse coquetel de anticorpos monoclonais. Isso também tem uma ação anti-inflamatória importante, seria para utilização em pacientes também graves, ou pacientes moderados, fora de CTI, fora da ventilação mecânica, e nós ainda estamos no momento de discutir realmente quanto a essa aprovação. Em relação às redescobertas, várias redescobertas foram interessantes. Primeiro, a não necessidade de utilização de antibiótico, nós hoje vemos muito criticamente essa utilização à larga que foi feito, que na verdade só serviu para aumentar as taxas de resistência aos medicamentos no Brasil, mas nós descobrimos 2 coisas muito importantes.
ou redescobrimos, né? A utilização correta dos corticosteroides, sobretudo da dexametasona, a partir do trabalho que os ingleses publicaram no meio do ano, mostrando uma real redução da mortalidade desses pacientes com a utilização da dexametasona, que é um corticoide antigo, conhecido de todos nós, barato, e realmente hoje faz parte do protocolo da maior parte dos hospitais no mundo, a utilização da dexametasona em pacientes graves. A utilização dos anticoagulantes é absolutamente crucial, né? Eu acabo de lhes dizer que a doença é altamente trombogênica, então anticoagular o paciente faz parte não só da prevenção do agravamento, como do tratamento desses pacientes na maior parte das vezes. A utilização das chamadas boas práticas de terapia intensiva é o que salva vidas, nós não temos dúvida, né? E temos aí exemplos de países como a Alemanha, que tem uma expertise em terapia intensiva enorme, tem a menor mortalidade do mundo na Covid-19. Então, a utilização de ventilação dita não invasiva, de pacientes colocando máscaras chamadas de VNI, a utilização da posição prona, que é aquela que o paciente fica virado de bruços, né, ventilando melhor o pulmão, a utilização de máquinas de catéter de alto fluxo, outras práticas como transferência de plasma de convalescente também têm sido muito utilizadas em alguns locais, nós esperamos trabalhos mais consistentes em relação a isso. O soro equino, também de transferência de plasma, foi testado em modelo animal e agora recentemente a CONEP, que é o nosso controle, a nossa Comissão Nacional de Ética em Pesquisa aprovou para a utilização de um estudo de fase 1, 2 em humanos. E, finalmente, as sequelas respiratórias, as sequelas da Covid-19, sequelas essas que podem ser respiratórias, neurológicas, vasculares e até psiquiátricas, né? Há um número enorme de trabalhos saindo publicados, mostrando a quantidade de pacientes que saem da Covid-19 curados, porém com muita alteração de comportamento. Então, as sequelas psiquiátricas, elas são uma verdade entre isso que eu chamo quase que uma nova especialidade médica. Há várias meta-análises publicadas, essa é uma delas apenas, não preciso entrar em detalhes, não estou aqui falando para médicos, só mostrando a vocês o quanto nós temos estudado de redescobertas, o que eu chamo de redescobertas e redescobertas. O grande desafio da medicina, eu digo a vocês todos, quer dizer, são as sequelas da Covid-19, né? Então, são sequelas a longo tempo, né, a longo prazo. Nós hoje já temos um recuo histórico de praticamente 1 ano de acompanhamento de paciente curado e que sai, e hoje essa publicação é muito recente, do mês passado, mostrando que 80% pelo menos de pessoas curadas da Covid-19 têm algum sintoma residual, né? Posso lhes dizer que isso é verdade, eu tive Covid-19 há 8 meses atrás e até hoje eu tenho dormência nas mãos por uma neuropatia periférica que me restou como herança, né? Não é grave, enfim, eu posso perfeitamente viver com ela, mas é algo que eu nunca tive, não tendo nenhuma comorbidade, não sendo diabética e não sendo uma pessoa exatamente idosa, enfim, que pudesse ter esse tipo de coisa, mas na verdade sintomas de fadiga, dor de cabeça, alteração de comportamento, ansiedade, tremores, perda de cabelo, que ocorre sobretudo nas mulheres, paciente que fica com dor muscular sem muita explicação, além das sequelas chamadas graves, como, por exemplo, as obstruções, levando inclusive à necessidade de amputação de algumas extremidades em alguns casos, fibrose pulmonar, levando à necessidade de reabilitação pulmonar importante. E o que nós tivemos realmente que fez a diferença e que mostra se nós não conseguimos nenhum tratamento até o momento adequado, nem para prevenção e nem para tratamento da Covid-19, o ser humano, professor Carrilho, conseguiu algo extraordinário, que foi, em menos de 1 ano, esse tracker aqui mostrado em relação às vacinas, né? Então, hoje, em abril de 2021, há 88 ensaios clínicos em desenvolvimento no mundo, há 184 estudos pré-clínicos de vacina,
há 6 vacinas aprovadas, e na verdade há mais, né, porque já foram aprovadas mais. Então hoje nós já temos praticamente uma dezena de vacinas aprovadas no mundo das diferentes plataformas que nós conhecemos. E quais são essas plataformas, né? Nós temos 4 tipos basicamente de vacinas hoje em produção no mundo, são aquelas de vírus atenuado ou vírus morto, né, como por exemplo é a vacina da Coronavac, que nós utilizamos no Brasil, a vacina de vetores virais, como são, por exemplo, a vacina da Sputnik, a vacina da AstraZeneca, a vacina da Johnson, as vacinas de proteínas virais, como são algumas vacinas que ainda estão em fase pré-clínica, e as vacinas de material genético, como são as vacinas de RNA mensageiro, como são a vacina da Pfizer, da Moderna, tudo que nós ouvimos falar. A pesquisadora também falou sobre as variantes do vírus já conhecidas pela ciência. Então, hoje há 3 variantes circulando no mundo, a chamada do Reino Unido, que foi descoberta em dezembro, a variante da África do Sul, e a variante chamada brasileira, a chamada P1, que foi detectada no Japão, numa família que tinha viajado de Manaus para lá. As 3 variantes compartilham mutações comuns. As variantes brasileira e sul-africana apresentam uma mesma mutação, que parece afetar a eficácia de algumas vacinas existentes. Aqui no Brasil, nós estamos fazendo vigilância e nós já pudemos demonstrar que as 2 vacinas que nós estamos utilizando em coortes estudadas no estado do Amazonas mostraram que a Coronavac, e agora vamos demonstrar em relação à AstraZeneca, funcionam para a variante chamada P1, que é a variante brasileira. E fez um comparativo assustador em relação ao número de mortos no Brasil e no mundo. E aqui, quando nós comparamos o Brasil e o mundo, é algo que também nos preocupa muito, porque quando nós avaliamos isso, nós sempre avaliamos o impacto de uma epidemia pelo número de mortes, porque o número de mortes é mais fácil, permite uma avaliação mais objetiva do impacto da epidemia. E aqui nós olhamos essa linha azul, é a mortalidade no mundo. A tendência, exceto agora, vamos ver o que vai acontecer com os países asiáticos, especialmente com a Índia, mas até o final do mês de março agora, a curva de tendência era de franca diminuição no mundo e o Brasil com uma franca tendência de aumento em relação à mortalidade. Então isso coloca o Brasil como realmente o epicentro da epidemia da Covid-19. O programa Brasil Consciência vai ficando por aqui. Você que está acostumado a ver a nossa programação pelo YouTube deve continuar acessando. O nosso canal está aí para você na tela nesse momento. E você que quiser conhecer os demais programas produzidos pela rádio do SINDI-CT, deve acessar a nossa página no Facebook, que está aí para você também na tela nesse momento. Dúvidas, sugestões, reclamações, nosso e-mail sempre pronto para lhe atender e ouvir e aceitar suas críticas e sugestões. A gente volta na semana que vem com mais uma atração inédita para vocês. Muito obrigado pelo carinho da audiência, pela companhia e até lá. Tchau!